Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos relatar um caso que está no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 9. Um caso muito bonito, em que pesquisando para a realização da live na semana que vem, já fica aqui o convite, na quinta-feira que vem, dia 28 de maio, nós realizaremos uma live solidária novamente a respeito dos sonhos. E estudando para essa live, eu pude ler esse relato, reler na verdade, porque já havia lido Obreiros da Vida Eterna, e me chamou muita atenção. Eu gostaria de partilhar isso com vocês, porque traz diversos conceitos importantes para quem está conhecendo a doutrina espírita e para quem já tem muito tempo na doutrina espírita. Me permitam nesse vídeo a leitura de diversos trechos aqui. Eu acho que é muito importante para a gente compreender esse processo. Mas primeiro, para contextualizar, estamos aqui diante de uma situação que ocorre no plano espiritual, certo? Em um campo de auxílio emergencial, no plano espiritual, onde o irmão Gotuso, que havia desencarnado em razão de alguns problemas com um rival na Terra, certo? Ele recebe a visita da sua mãe, que já havia desencarnado também, Essa mãe estava em planos superiores e ela vem fazer essa visita para preparar ele para o recebimento da sua ex-esposa, que agora estava casada exatamente com esse rival, certo? Então, Gotuso vai receber a visita da mãe e a visita da ex-esposa, que estava casada com esse rival e que por isso Gotuso nutria alguns sentimentos negativos por não entender, não compreender esse processo, ok? Então eu vou ler algumas partes disso, espero que o vídeo fique dinâmico e a gente vai analisar esses conceitos de uma maneira muito interessante, certo? Vamos aqui para a primeira parte. Depois de fazer essa contextualização, de deixar claro que ele havia o recebimento ali da mãe, depois de uma explanação muito emocionante da mãe para preparar o coração de Gotuso para o recebimento dessa visita da ex-esposa, ela traz o seguinte: a esposa dedicada que deixou na crosta não poderá servir-lhe de mãe. Entretanto, se lhe era carinhosa e experiente avó. Seu adversário gratuito, pobre homem que se entregou à inveja e à ambição destruidoras, receberá seus beijos infantis e com eles os eflúvios do seu perdão renovador. Então aqui a gente já percebeu um conceito muito importante, que é o planejamento reencarnatório. Então, cada espírito ele tem uma destinação a nível familiar, certo? Normalmente cumprindo uma missão relevante durante esse processo, e aqui nós temos a missão muito importante e renovadora do perdão. Então, Gotuso iria reencarnar como neto da sua ex-esposa e como neto do seu algoz. Com que intuito a espiritualidade faz isso, Lucas? Para que essas máculas deixadas no passado deixem de existir. Para que toda aquela dor, para que todo aquele sentimento negativo se torne sentimento positivo, se torne amor. E o amor de um avô ou de uma avó pelo neto é algo que une muito esses espíritos. Então a espiritualidade, de maneira muito sábia, coloca essa missão para que ele possa seguir e possa deixar de lado tudo isso. Então é algo muito bonito mesmo, e nós vamos continuar aqui para entender outros conceitos, certo? E aí a mãe de Gotuso continua: que coração enganado pelos maus sentimentos não se dobrará entre as mudanças da vida? O ex-inimigo penetra agora no declínio das ilusões. Sua alma atravessa atualmente o pórtico que dá acesso à velhice do corpo temporário. Ao invés de lembranças doces que lhe afagam o espírito, curtirá aflitivas reminiscências. Sua presença atenuará-lhe
os pesares. Enquanto as doenças do desequilíbrio lhe investigarem a carne e as recordações penosas lhe castigarem a mente, será você o neto consolador, mensageiro de paz em forma de criança. Ajude-o a consagrar-lhe a atenção e o carinho. No desencanto do corpo cansado e na ternura infantil, o espírito consegue sublimes realizações para a vida eterna. E aqui demonstra a importância das crianças no nosso desenvolvimento moral. A criança, ela tem essa feição de quebrar algumas fibras que realmente são muito duras dentro de nós. Pessoas que têm algum tipo de dificuldade de amar, e a criança consegue isso. E aqui nós já percebemos que esse algoz de Gotuso, ele sofreria com algumas doenças psiquiátricas, principalmente atreladas aos erros do passado. E seria Gotuso, em forma de criança, nessa nova encarnação, já com outro nome, mas continuando sendo o mesmo espírito, que iria ajudar ele a esquecer esses problemas e a enxergar de uma maneira diferente esses problemas. E a mãe de Gotuso continua assim: seu futuro pai, na efêmera existência humana, coração particularmente amado do seu, receberá concurso amoroso e decisivo de um filho muito caro, elevando-se a nobilidade altura moral, pelo sagrado estímulo de sua companhia. Então aqui nós temos algo muito interessante também. Aquele que era o filho de Gotuso passará a ser pai dele. E esse conceito dentro do Espiritismo é muito importante. Nós entendermos que nós somos espíritos imortais, que estamos atrelados através de vínculos amorosos ou odiosos, nesse caso específico aqui, entre um pai e um filho, um vínculo amoroso, e iremos inverter esse papel. Gotuso, que outrora era pai, passará a ser filho, e dessa forma ele irá ajudar na elevação moral daquele que era seu pai. Por isso que às vezes nós enxergamos dentro das famílias filhos que são mais maduros do que os pais, porque no fim das contas não é aquela existência que vai definir. Logicamente, uma criança, um adolescente tende a ter condutas mais sinceras e mais impulsivas. Porém, quando se dá a fase adulta, às vezes nós percebemos isso, de que aquele filho tem uma conduta moral mais elevada do que o pai, e que ele é quem ajuda o pai a melhorar, e não o contrário. Então isso é muito importante que nós entendamos dentro da doutrina, e é difícil de entender nesse primeiro momento, mas quando a gente passa a estudar, passa a realizar essas leituras, a gente entende isso como algo normal, já que nós somos espíritos imortais, certo? E ela continua dizendo o seguinte: seu esforço futuro, após as realizações que vem levando a efeito, beneficiará todo o grupo familiar em abençoada tarefa que não pôde realizar na condição que passou. Então, na condição de pai, ele não conseguiu realizar isso por causa desse desencarne prematuro. Ó meu filho, haverá aventura maior do que a de liquidar nossos débitos e partir unidos para os júbilos do cântico imortal de integração com a divindade? Outras escolas mais belas esperam por nós, outras glórias nos felicitarão para sempre. Sigamos para Deus. Então aqui é o conselho que ela dá nesse momento de que há essa preparação para o reencarne de Gotuso. E agora cortando diretamente aqui para a parte que vai relatar esse encontro entre Gotuso e sua ex-esposa, deixando já claro de que haveria esse processo de reencarnação, vou trazer para vocês esse relato, logicamente à luz de André Luiz aqui no livro. E André Luiz nos diz o seguinte: surpreendendo-nos a todos, poucos segundos após, duas senhoras penetraram o recinto. A que apresentava maior número de anos revelava alta posição de orientadora na luz que a circundava. Então nós percebemos normalmente a elevação moral daquele espírito a partir da luminosidade daquele espírito, certo? A segunda mostrava a obscura condição de alma encarnada, em temporário afastamento do corpo, através do sono físico. Então, através do sono físico,
certo? Houve aquele desprendimento temporário do corpo e aquele espírito foi visitar aquele posto de auxílio que pertencia a nosso lar, para que pudesse ter esse encontro com aquele espírito que outrora fora seu marido, certo? E esse segundo espírito reconheceu Gotuso de longe e, evidenciando incontestável deficiência de disciplina emotiva, estendeu-lhe os braços, descontrolado e inquieta, bradando: Gotuso, Gotuso, que felicidade este reencontro! Então ali, a sua ex-esposa, que logicamente não dominava essa condição de espírito elevado e por isso não controlava tão bem as suas condições emotivas, se emocionou de pronto naquele momento ali, de forma descontrolada. Parecendo, porém, perturbá-la pelo choque das lembranças relativas à diferente situação que o desprendimento do primeiro esposo lhe trouxera, acrescentava aflita: Não me queira mal, ajude-me, pelo amor de Deus, não me abandone, não me abandone. Então, como eu relatei anteriormente, essa ex-esposa contraiu o segundo matrimônio com aquele que fora seu algoz. Então ela, através de um sentimento de culpa, ela já pede ali o perdão para que o Gotuso possa seguir de uma melhor maneira. O interpelado quedou silencioso, atendendo talvez à íntima angústia que o dominava. Mas Letícia interveio generosa. Letícia era a mãe de Gotuso, né? Não havia falado anteriormente o nome dela. Erguendo-se firme, recolheu a nora nos braços e tranquilizou-a. Venha, Marília, venha ao meu coração. Sabemos quanto tem sofrido na silenciosa depuração espiritual. Nunca fomos surdos aos seus rogos e conhecemos de perto a extensão das provas amargurosas que lhe colheram a alma sensível. Então a antiga sogra ali acolhe aquele espírito para que ela se sinta mais à vontade. A visitante da crosta terrestre contemplava a benfeitora enlevada e feliz, sentindo-se na presença do anjo bom, já que não conseguia coordenar raciocínios para compreender o fenômeno em curso. Lembrando que nós, espíritos encarnados, quando visitamos as instâncias espirituais, normalmente não conseguimos manter as nossas ideias de forma 100%. Por que isso? Porque nós não estamos adaptados àquela sensação, assim como os espíritos que já estão desencarnados. Logicamente, existem aqueles irmãos encarnados que já dominam, principalmente através da mediunidade, do desdobramento do sono, dominam essa condição ao ponto de enxergarem, de conversarem, de entenderem tudo o que se passa. Mas normalmente nós, espíritos em evolução e encarnados, nós não dominamos 100% o nosso raciocínio, certo? E Letícia continua dizendo para Gotuso o seguinte: Meu filho, não queria você abraçar-me e beijar-me? Acredita que a esposa terrestre mereça menos do que eu? Admite ainda que a mãe dos seus filhinhos estremecidos, saudosa e devotada, tenha sido ingrata a seu desvelado amor? Continuará esquecido do bem para agravar o mal? A viúva na crosta, em muitas ocasiões, deve aceitar o segundo matrimônio com o sacrifício necessário, por supremo respeito ao consorte que partiu. Retire dos olhos a venda do egoísmo que lhe vem interceptando a visão e interprete com a naturalidade as exigências da vida terrena. Então aqui a mãe puxa a orelha do filho, dizendo que ele deve amar essa mulher da mesma maneira, apesar de ter contraído o segundo matrimônio, e diz que esse segundo matrimônio, na maioria das vezes, é essa missão mesmo que você tem, que é a forma que você vai conseguir educar seus filhos de uma melhor maneira. E isso é sim um sacrifício. Às vezes essas pessoas não se casam nem por amor, se casam para poder dar uma condição melhor àqueles que amam. E num gesto conciliador, confiou-lhe a esposa acrescentando: ajude-a para que você possa ser ajudado. Não recuse a lição, porque o futuro virá aclará-la inteiramente. Magnetizado talvez pela carinhosa advertência materna, Gotuso abriu os braços e recolheu-a, solícito, na atitude de irmão compadecido e desvelado. Marília observava-o em êxtase. Marília é a ex-esposa de Gotuso, né? Oh, que sonho bom! Exclamou sob indefinível expressão de ventura. E, olhando pelo salão em luz, dirigia-se a nós outros, comovedoramente,
Tenho medo de minha velha habitação. Por favor, enviados divinos, não me deixais voltar, nunca, nunca mais. Então ela pede para permanecer naquele ambiente ali. A questão é que muitos de nós pedimos, enquanto estamos desdobrados através dos sonhos, para permanecer naquela esfera espiritual, porque realmente é um ambiente muito melhor. Porém, se nós estamos ainda encarnados, nós temos uma missão a seguir, certo? Então, esses espíritos de uma melhor condição, eles puxam a nossa orelha para que nós possamos voltar e, às vezes, não deixemos que não lembrassem desse sonho de uma maneira mais definida, exatamente porque talvez ficássemos presos a essas sensações e esquecemos de viver a realidade terráquea, certo? E, de forma muito sensata, Marília, mãe de Gotuso, diz o seguinte: compreendendo que a Nora, temporariamente liberta do corpo, entrava num domínio vibratório prejudicial à organização psíquica, em virtude dos deveres que lhe cabiam na esfera carnal, Letícia considerou, retomando assim: ouça, filha, é preciso que você não se detenha por mais tempo. Não pode permanecer entre nós, antes que os eternos desígnios se manifestem nesse sentido. Então ela puxa a orelha ali dizendo: olha, você precisa voltar antes do seu momento de permanecer aqui por um tempo maior, né? Já com desencarne. Volte, porém, ao lar distante, convencida de nossa afeição sem mácula. Nossa tranquilidade seguirá os dias terrenos. Não lhe faltará cooperação. Se não pode acompanhar o esposo querido pela inoportunidade de semelhante desejo, alegre-se e confie no poder divino, pois Gotuso irá ao seu encontro em breve, Marília. Seus beijos orvalharão de amor e ventura um rosto pequenino, que sintetizará para suas esperanças de avó verdadeiro mundo de felicidade redentora. Então, gostaria de fechar aqui. Esse capítulo continua, é o capítulo 9 do Obreiros da Vida Eterna. Esse livro está disponível na internet, né? Só digitar lá Obreiros da Vida Eterna PDF. Espero que não tenha ficado extenso, espero que tenha ficado algo muito claro. E a intenção aqui é demonstrar todo esse amor e todo esse aparato divino e todo esse cuidado para que nós tenhamos uma margem de erro menor. Então, apesar dos nossos erros, das nossas falhas, Jesus, Deus estão sempre apostos para fazer com que a gente tenha uma nova chance. Tenha a chance de se redimir dos erros anteriores e para que a gente possa sempre melhorar. E todo esse cenário vai sendo criado por eles, apesar das nossas imperfeições. Então, o vídeo de hoje queria trazer, além desses conceitos do planejamento reencarnatório, da imortalidade da alma, dessa possibilidade do filho encarnar como pai e do pai encarnar como filho em existências diferentes, eu queria trazer principalmente esse conceito do amor infinito que Deus nos entrega. Ok? Então, fica aqui o convite para a live da semana que vem, às 20 horas, mais uma live solidária que o canal Espiritismo Descomplicado irá proporcionar. E eu fico muito satisfeito de ter essa audiência de vocês. Espero que esse relato tenha ajudado vocês de alguma forma e vamos juntos nessa caminhada. Qualquer dúvida sobre o texto podem colocar abaixo nos comentários e aguardo vocês na quinta-feira que vem. Ok? Um grande abraço e fiquem com Deus.